Sejam bem-vindos ao FACIPcast. Eu sou Dani Melhorança e nós estamos aqui para mais um episódio desse programa aí que vem para trazer as novidades sobre a FACIP, sobre os parceiros. E hoje nós vamos falar sobre uma instituição que é muito parceira da FACIP, está sempre presente nos eventos do nosso grupo e que é um marco na nossa cidade quando a gente fala sobre cooperativismo financeiro. Eu estou aqui com a Aline Mocelini Casagrande. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada Dani pela oportunidade, ao Grupo FACIP, por abrir esse espaço, né, tão bacana. Hoje a nossa pauta é Sicredi, que é uma instituição que já fez muita diferença em Sinop e que ainda vai fazer muito mais. Mas antes da gente falar de Sicredi, vamos falar de Aline. Conta um pouquinho para mim quem é a Aline, quando que ela chegou em Sinop. Fala para mim, Aline. Então, eu sou novata em Sinop, vamos falar assim, me apaixonei por essa cidade quando conheci, né, em 2021. E aí depois disso vim mais uma vez conhecendo, né, e resolvemos a mudar. Então, sou formada em administração, sou casada, tenho pós-graduação em gestão de cooperativas de crédito e já estou aqui completando meus 2 anos, né, na cidade e também na cooperativa Sicredi Celeiro, que me fez esse convite, me fez sair de Santa Catarina para vir assumir, né, esse trabalho aqui. Então hoje eu atuo como gerente de negócios na pessoa jurídica, lá na agência André Maggi. Já se apaixonou pela cidade? Já, adoro esse calor maravilhoso. Muito bom, Aline. Então, para a gente começar, muitas pessoas às vezes ficam ali, mas o que é o cooperativismo? O que é uma cooperativa? Fala para nós um pouquinho, vamos começar explicando o que é o cooperativismo? Vamos lá. Vamos trazer de uma forma bem simples, né, e que todo mundo possa compreender, né, sobre o cooperativismo e o cooperativismo de crédito. Bom, o cooperativismo é um conjunto de pessoas, né, que se unem em prol de um objetivo comum. Para quê? Para desenvolver uma localidade, para conseguir uma condição diferente. Então, o cooperativismo ele tem 7 ramos e um dos ramos deles, né, do cooperativismo é o cooperativismo de crédito, que é esse que a gente atua, né, onde o Sicredi Celeiro está inserido. E o cooperativismo ele vem numa crescente, né? Cada vez ganhando mais espaço na sociedade e no mundo, né? Isso mesmo. Se a gente falar de história, né, e olhar lá para os primórdios, né, o cooperativismo ele se iniciou lá em 1844 com os pioneiros de Rochdale, na Inglaterra, onde foi a primeira cooperativa, né? Ela foi uma cooperativa de consumo. Então essa história é uma longa história e ela permanece e cresce até hoje. Vamos falar assim, né, lá na Europa, quando foi criada a primeira cooperativa, se juntaram 27 homens e uma mulher, diante de uma necessidade que eles tinham. Então, existia uma dificuldade em comercializar os produtos daquela época. Então, eles se juntaram para tentar tirar o monopólio de algumas empresas, né, e iniciaram a primeira cooperativa, adentrando aos princípios, né, e esse movimento, então, do cooperativismo, ele foi se espalhando o mundo afora, até chegar, né, no Brasil. E essas cooperativas que são de consumo, elas são bem focadas nas propriedades pequenas, né, na agricultura familiar, fortalecendo aí, até equiparando o pequeno com o grande, né? Exatamente. A cooperativa tem esse papel social de dar oportunidade para todos, Dani. Muito bacana esse movimento. E o Sicredi, como que ele começou? Então, o Sicredi ele iniciou em 1902, né, no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, e o Sicredi foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil e da América Latina. Veio através do conhecimento de um padre, o Teodoro Amistad. Repete. Um padre, exatamente. Um padre? Isso por essa mesmo. eu não esperava. Isso mesmo, Dani. Um padre, né? O padre Teodoro Amistad, um padre suíço, que veio para evangelizar no Rio Grande do Sul. E aí, quando ele chegou lá, nessas localidades mais interioranas, vamos falar assim, ele viu a necessidade dessa população que não tinha acesso ao crédito, que não conseguia um pequeno crédito para iniciar uma lavoura, para comercializar seus produtos.
E ele, mais 28 produtores rurais, iniciaram, né, a primeira, então, cooperativa de crédito do Brasil, lá em Nova Petrópolis. É muito bacana essa história e quem tiver interesse, né, por esse assunto, pesquisa que vai saber mais sobre isso. Caramba, isso daí há mais de 100 anos e ele acompanhou o crescimento do Sicredi? Ele foi até que pedaço? Isso mesmo, ele então iniciou, né, a primeira cooperativa que até hoje existe, então se chama Sicredi Pioneiro, que está no Rio Grande do Sul, e enquanto ele viveu, ele foi evangelizando e foi levando o cooperativismo de crédito, tanto que assim, houve, né, esse sistema, esse modelo de negócio, ele se espalhou para o Brasil. E hoje a gente pode dizer assim que o Sicredi está em todas as unidades federativas do Brasil. O Sicredi está em todo o Brasil. Falando em Sicredi, assim, né, você tem números da quantidade de estados, de agência do Sicredi? Sim. Hoje são mais de 1.600 agências, né, no Brasil inteiro, então em todos os estados existe o Sicredi e um marco legal que foi assim, o Sicredi Celeiro, então a cooperativa que a gente é dividido por região, somos mais de 100 cooperativas no Brasil inteiro, né, mais de 100 cooperativas e cada uma ela atua em uma região, então hoje, por exemplo, Sicredi Celeiro MTRR, que assim já é conhecido, o nome, né, é porque atua no Mato Grosso, né, em 9 cidades do Mato Grosso e uma cidade em Roraima, que era a cidade que faltava, o estado que faltava o Sicredi lá. Então, devido à pujança e o desenvolvimento, essa parte que o Sicredi tem, né, o Sicredi Celeiro, então foi convidado a se instalar em Roraima e fazer a ampliação e marcar, né, o Brasil com mais uma bandeira verde do Sicredi. Vou fazer chamada aqui, Aline. Você sabe me dizer quais os municípios, assim, de cabeça que o Sicredi Celeiro comanda aí aqui na nossa região? Isso, sim, Dani. São 23 agências, então, que o Sicredi Celeiro MTRR atua. São 9 cidades aqui do Mato Grosso. Então, Sinop nós temos 5 agências, Sorriso a gente tem 5 agências, mais a nossa sede administrativa. Então, enorme lá, né? Isso, maravilhoso aquela sede, as estruturas. E são 5 agências lá também em Sorriso. E temos Cláudia, Vera, Santa Carmen, temos Primaverinha, que é um distrito, né? Agora já é município. Agora já se tornou município recentemente. Então, assim, a Água Limpa também, temos uma agência lá e a gente fala que essas agências, elas são sociais. Porque aonde os bancos não querem atuar, né? Existe lá uma cooperativa para fazer também essa parte social, né? E aí, fora nessas cidades aqui do Mato Grosso, então também em Boa Vista, né, que é a capital de Roraima, o Sicredi já tem 2 agências lá e tem, né, tá em desenvolvimento a expansão para mais 2 agências. Então tem muito público aí, muitas pessoas para serem contempladas, né, com o cooperativismo e com o atendimento do Sicredi em si. Lá em Roraima, vocês têm 2 agências. Isso. Mas se houver necessidade de outras, continua sendo do Sicredi Celeiro. Isso, exatamente. Porque devido às estruturas, né, que o Sicredi já tem até hoje, então ele tem essa capacidade. Porque uma implantação, né, seja de uma empresa ou de uma cooperativa num local novo, ela demanda, né, demanda recurso, demanda estrutura. Então, o Sicredi, devido a isso, conquistou, né, esse espaço. Então, lá em Boa Vista, né, e também no estado de Roraima, as cidades que forem expandindo, vai ser o Sicredi Celeiro que vai estar por lá. Bacana. E assim, qual que é a importância de Sinop para o Sicredi Celeiro? Importância muito grande, né? Aqui nós temos uma cidade em pleno desenvolvimento, com crescimento, muitas empresas novas vindo para cá. E quem não quer, né, fazer parte de um sistema como o cooperativismo de crédito, porque todo mundo precisa, né? A gente vinha falando aqui nos bastidores antes. Sim. Saúde e finanças é uma coisa que envolve a todos. Então, o Sicredi tem também a parte do desenvolvimento local. Então, vamos falar assim, a nossa agência, que foi a 5ª agência inaugurada ali na André Maggi,
acabou que trouxe uma visibilidade para aquela região. Então, aonde o Sicredi se instala, acaba que desenvolve e mostra esse local para muitos, né? Para comércio, para indústria, para o desenvolvimento em si da localidade, que é um dos princípios, né, do desenvolvimento local do cooperativismo. Aline, qual que é a diferença do Sicredi para um banco tradicional? Então, vamos lá, Dani. Primeiro, né, o Sicredi, quem se torna associado, se torna dono, né? Dono da cooperativa. Então, ele tem direito a voto. Esse é um dos primeiros diferenciais. Também nós temos a questão do relacionamento. Então, o Sicredi, ele visa o relacionamento, o entender para atender, conhecer o associado, porque de nada adianta eu querer atender a Dani se eu não conheço ela, eu não sei como que é a vida financeira dela, eu não posso sugerir um produto, um serviço para ela se eu não conheço a sua realidade. Então, a cooperativa, ela tem esse princípio de entender para atender. E também, né, falar sobre o desenvolvimento local. A gente tem o pilar econômico, mas também tem o pilar social. Então, quando a cooperativa, porque qualquer instituição, ela busca resultado, né? Lucro. Lucro, exatamente. Nos bancos a gente fala lucro, né? E na cooperativa se fala em resultado. Por quê? Esse resultado, que é através da movimentação, da utilização dos produtos e serviços dos associados, que são donos, né? Ele vai trazer um resultado. E esse resultado, ele vai para a Assembleia para ser votado a destinação. Então, claro, uma parte, né, seguindo os normativos aí do Banco Central, fica para a cooperativa, para a manutenção dos serviços, e a outra parte ele vai ser devolvido proporcionalmente ao associado, conforme a movimentação de cada um, a utilização dos nossos produtos e serviços. E também, né, não menos importante, o lado social, que a gente fala muito, que é a questão das entidades, né? Hoje existem muitas entidades aqui em Sinop que vocês devem conhecer e que o Sicredi, ele participa economicamente através dos associados. Então você patrocinando essas entidades? Seria assim, uma parte econômica, né? De valores. Então, no ano passado foram aplicados R$2.500.000 em recursos, né? Nas 23 áreas de atuação, nas 23 agências onde o Sicredi está instalado. Então, o que acontece? Existe um edital para instituições sem fins lucrativos e que fazem um bem em comum. Sim. Que atingem um público, né? Como tem a AMA, tem a VIP, tem a PAI, né? Instituições sem fins lucrativos. Elas participam de um projeto, apresentam o seu projeto e o Sicredi depois, através de uma comissão, destina um valor. Mas isso é votado pelos nossos associados em assembleia. Os associados que definem para onde vai. Mas uma porcentagem vai para o associado, vai para o cooperado. Isso. Vamos falar assim, na última assembleia de 2023, né? Então, foram destinados 2 milhões do resultado do Sicredi, do lucro do Sicredi, né? Vamos falar assim. 2.500.000 foi destinado para as ações sociais. Porém, 73 milhões ficou para os associados, né? Que parte, 50% votado em assembleia, 50% foi para a cota capital, que é o valor que o associado adentra para se tornar sócio, e 50% na sua conta corrente. Então, quando a gente fala assim... Tipo um 14º salário. Isso. Aquele dinheiro assim que vem, chega do despretensioso. Nada, resolve a nossa vida naquele momento. Exatamente, Fantástico. Nessa linha. Bacana. Muito bom. E aí me fala, como que essas assembleias acontecem, já que a gente que escolhe e que vota e que avalia, como que as assembleias acontecem? Então, inclusive a gente está se aproximando, né, do período das assembleias. Hoje, antigamente as assembleias eram né, reunir as pessoas e cada um... Isso. Hoje já com a proporção, né, que o Sicredi e as cooperativas chegaram, então isso já não é mais possível presencial, mas existe online. Então as pessoas os cooperados através do seu aplicativo vão acessar lá e aí lá vai estar disponível toda a explanação do que aconteceu na cooperativa no ano de 2024. Uma prestação de contas. Isso, exatamente. E aí as propostas para o próximo ano e para a destinação dos recursos, né? Então, o resultado que teve em 2024, vamos fazer o quê? A diretoria, a administração, né, coloca as pautas e o associado vai votar. Vai votar e vai dizer, olha,
Eu aceito ou não aceito, eu quero ou não quero, nesse formato assim. Entendi. Mas e aí, além desses resultados, pelo fato de ser um banco que é meu, eu acabo melhorando juros, taxas, essas situações também? Sim, também, Dani, porque assim, outro pilar, né, da questão da diferença de uma cooperativa para um banco tradicional é isso, né, que a gente visa o relacionamento, conhecer, entender para atender e também atender com taxas mais justas, produtos adequados, não é simplesmente uma venda, não é simplesmente um contrato. Você está olhando para a vida desse cooperado, desse associado, e entendendo o que é melhor para ele, porque se hoje a gente abrir assim uma linha de crédito, nós temos diversas linhas de crédito para atender, mas você, como associado, talvez não conhece todos os detalhes de cada uma. E nós, como gerente de negócio, a gente tem esse papel de explicar, olha, Dani, essa linha aqui ela fica mais adequada para você por causa disso, por causa desse fator, conhecendo a sua realidade. Sim. Né? Porque cada um tem um passo para dar, né? E nem sempre o que serve para um serve para o outro. Isso mesmo. A gente tem essa responsabilidade de enquadrar, de colocar o produto adequado ao nosso associado, porque assim, quando a gente instrui ele também se torna uma pessoa melhor para a sociedade e também é um dos diferenciais, né, de nossa cooperativa, promover a educação, a informação, a formação, né, e a gente tem, não sei se é do conhecimento, mas a gente tem vários programas de educação financeira, desde a criança até o adolescente, até o vovô, que a gente consegue, numa conversa simples como nós estamos tendo aqui, mostrar o que é uma organização financeira, o que é um planejamento, como cuidar das suas finanças. Então, porque uma pessoa doente financeiramente não é boa para ninguém, né? Para a cooperativa também não vai ser, né? Exatamente. Então a gente tem esse papel, sempre falo, né, o papel econômico e o social de fazer isso, de trazer informação, de trazer orientação, né? Porque a gente, muitos de nós, a maioria, eu acredito, não teve lá uma educação financeira na parte da escola ou da família. Então, acaba que a sociedade sofre com isso por essa falta. E vocês mesmos aqui, como FACIP, né, tem um papel social, porque vocês estão educando e trazendo conhecimento para ser humanos, para ser profissionais melhores, para ser pessoas mais bem-sucedidas na sociedade. Então, é um conjunto. Essa é uma das formas do Sicredi contribuir com o desenvolvimento local. Isso mesmo. Com educação financeira, com formação, cooperação. O atendimento às instituições. Isso. E também, né, claro, o desenvolvimento local. Por exemplo, a cada R$36.800 que a gente empresta de crédito, a gente gera um emprego. Então, isso também movimenta a economia, não é só o social. Então, quando você, Dani, vem tomar um crédito na cooperativa, se você financiar um veículo novo, a gente está gerando oportunidade para outras pessoas. Ou seja, crescimento para todo mundo. Para o Sicredi, para o cooperado e para a cidade. Exatamente, é isso que a gente quer. Excelente. E tinha uma dúvida, Aline. Teve uma época, lá atrás, já tem um tempinho, que o Sicredi ele era bem forte para o produtor rural. Hoje ele ainda é assim, ele está mais aberto, ele tem outras pessoas participando, como que é? Muito bacana a sua pergunta, Dani. Então, como a gente falou ali da história do cooperativismo, né, iniciou com os produtores rurais e o Sicredi Celeiro não foi diferente, né? Então, em 1990, 28 agricultores criaram, né, iniciaram a cooperativa Sicredi Celeiro ali em Sorriso. E aí, até o ano de 2008, era só para produtores rurais, né? E a partir do ano de 2008 se tornou livre admissão, então, por isso, né, hoje eu atuo como gerente de pessoa jurídica, né? Então, a gente atende pessoa jurídica, pessoa física, atende o produtor rural também. Quem deseja, né, participar desse movimento, usar desses produtos e serviços, as portas do Sicredi estão abertas. Bacana. E, por exemplo, se eu como estudante, o Sicredi consegue me ajudar de alguma forma? Consegue. Como?
você como estudante, né, vai ter uma conta corrente, você precisa de um cartão de crédito para os seus gastos, você precisa pagar um boleto, você precisa receber o seu salário, fazer suas movimentações. Então, assim, a gente consegue dar a melhor orientação e o melhor atendimento, cada um na sua realidade. Por isso que a gente é segmentado, né? Sim. Então, temos gerentes especialistas em pessoa física, em pessoa jurídica, cada um no seu formato de atendimento, né, seguindo os mesmos princípios e olhando para a individualidade de cada um. Então, os universitários também têm a possibilidade. Por exemplo, eu faltei na aula de educação financeira, estourei meu cartão, tô com a minha mensalidade atrasada, eu consigo emprestar dinheiro? Emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado? Pegar dinheiro emprestado. Olha, vamos ter que olhar com carinho para essa situação, porque assim, um dos princípios, né, é de você ter o seu CPF ali legal. Então a gente vai fazer um papel educativo, certo, de te mostrar como organizar, porque o gerente de negócios do Sicredi, ele tem um papel educativo de vir, ó, a Dani veio lá com o seu problema, o que eu posso fazer nesse caso? Vou abandonar tudo e deixar estourar? Não, quanto mais você deixar, pior é. Então a gente vai poder olhar para a sua situação e ver o que a gente pode fazer. Ah, vamos parcelar esse cartão de crédito, vamos buscar uma renegociação, vamos ver aonde que você está falhando nas suas finanças, porque em algum lugar tá saindo, né? E poder entender melhor e adequar a situação para depois, vamos dizer assim, futuramente você se organizou, agora quero realizar meu sonho de comprar uma moto. Eu posso atuar com o Sicredi através de uma linha de crédito, através de um consórcio. Também dá para fazer tudo via Sicredi. Isso mesmo, nós temos... Quero comprar a moto, tem o consórcio. Tenho carro, quero carro, tem consórcio de carro. Tem o consórcio, tem o financiamento. Sim, temos a linha imobiliário, então o Sicredi também atua, né, com imobiliário, aquela linha que a gente via, né, antigamente só uma instituição trabalhar, hoje o Sicredi atua, então é muito, muito amplo. E a gente, na pessoa jurídica também vamos falar assim, linhas incentivadas, então BNDES, FCO, Pronamp, tudo isso a gente consegue. Certo. E assim, por exemplo, aqueles programas de pontuação de cartão de crédito, para resgatar os pontos que eu utilizo, isso eu também consigo fazer também pelo Sicredi. Isso, você vai ter o cartão, né, adequado à sua realidade financeira, e cada cartão ele tem uma pontuação. E aí quando você chega a uma pontuação X, você pode trocar de 3 maneiras. Vamos falar aqui, né? O cashback, que é o valor que volta na fatura, os produtos do shopping Sicredi, então nós temos um shopping com todos os itens possíveis e que você pode, quero um secador de cabelo. Tem lá, você vai lá, coloca no carinho, ele vai dizer assim, tantos pontos você consegue. E aí faz a troca. Ou também, né, para quem gosta de viajar. Então. Entendi, excelente. Milhas aéreas, mandar os pontos lá para a sua companhia aérea que você tem. E hoje o Sicredi, ele é uma cooperativa que ela tá próxima, assim, com certeza, entre um banco tradicional e uma cooperativa, a cooperativa já está mais próxima do cooperado do que num banco tradicional. Sim. Mas eu sou uma pessoa assim muito humilde, eu não entendo de banco, eu tenho até medo de mexer em aplicativo. O Sicredi, ele tem esse cuidado com essa pessoa que ela precisa de um cuidado melhor? Sim, temos. Nossa equipe está preparada, então, para atender todos os públicos, porque como a gente sabe, né, que tem o público mais jovem, como o de vocês aqui, que tem a facilidade com a tecnologia, também tem aquele que não. Então, a gente tem lá por isso do gerente de 5 agências aqui em Sinop, justamente para suprir esse público e poder atender toda e qualquer pessoa que queira aderir ao produto, o aposentado, ao pensionista, a pessoa que está lá e que não tem uma renda fixa, o autônomo, todas as pessoas conseguem ser atendidas no Sicredi. A gente tem sempre um formato, né, e um espírito de conversar com a pessoa de uma maneira muito simples e com que ela compreenda e que ela se sinta em casa. Bacana. Bom, a gente está se encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo. Primeiro queria dizer que adorei conhecer você e um pouco mais
sobre o Sicredi, mas eu gostaria de saber assim, o Sicredi, ele tem eventos que ele faz na cidade, ele faz eventos esportivos ou eventos culturais, tem eventos que a gente pode acompanhar, mesmo não sendo cooperado, mas como sociedade? Sim, tem eventos, inclusive um dos eventos que a gente fala muito é o Dia C, o Dia de Cooperar. Então a gente participa em escolas, né? Você vê todo um movimento, às vezes você vê lá o banner do Sicredi, a gente está lá apoiando e participando nessa comunidade, nessa localidade, né? O ano passado a gente até teve o movimento do Dia C, né? A gente foi para uma escola, a gente foi lá conversar sobre educação financeira com os pequenos, porque a gente sabe, né, que a educação ela é a porta de tudo. Então você levar a educação financeira, né, para esses pequenos, a gente está plantando a semente para o nosso futuro, como vocês aqui que estão plantando, né, a semente para os profissionais. Não, e é muito importante essa participação do Sicredi dentro da sociedade, e eu tiro aqui como FACIP. É muito importante a participação e o apoio de vocês à nossa instituição, porque aqui a gente tem, com esse apoio, a gente atende o estudante, o professor e a sociedade. Então, a FACIP só tem a agradecer essa parceria e essa oportunidade de estarmos nos conhecendo melhor. Então, Aline, o microfone é seu para você poder se despedir. A gente agradece a oportunidade como Sicredi, eu agradeço a oportunidade por estar aqui conversando com vocês e quero deixar um convite especial, né? Para quem não conhece o Sicredi, venha até nossas agências, tomar um café, conversar com a gente, seja você cooperado ou não, e fazer parte desse movimento grandioso. A gente só tem a agradecer. Isso aí, gente. Então, se você ainda não conhece o Sicredi, faça uma visita a uma das 5 agências, conheça melhor. A Unifacip é uma parceira do Sicredi e está muito feliz com essa parceria. E esperamos vocês no próximo podcast.